Olá! Nessa aula, nós vamos dar início à criação de um Deep Autoencoder. Relembrando que já temos esse arquivo pronto do Google Colab. Para executar ou fazer alterações, você deve clicar em Arquivo, Salvar uma cópia no Drive. Até então, estávamos trabalhando com a arquitetura clássica dos autoencoders. Temos nesse exemplo 5 neurônios, que são transformados em 2 e, na sequência, os 2 neurônios vão fazer a reconstrução da entrada ou dos 5 neurônios. Um Deep Autoencoder tem mais camadas, ou seja, 5 neurônios são transformados em 4, que são transformados em 3 e transformados em 2. Na parte central, temos o vetor compactado. Na sequência, temos a parte da decodificação, 2 neurônios transformados em 3, em 4 e em 5. Nós precisamos manter essa mesma estrutura, 3 e 3, 4 neurônios no decodificador, 5 neurônios no codificador e 5 neurônios no decodificador. Vamos agora fazer a implementação de uma estrutura parecida com essa. Fazemos a instalação da versão 2.16.1 do TensorFlow, checamos as versões utilizadas, fazemos as importações e aqui temos a parte da codificação, que vai fazer o carregamento e o processamento da base de dados. É o mesmo código que já havíamos implementado. Carregamos a base sem carregar as classes, pois nós vamos somente compactar as imagens, convertemos para float e dividimos por 255 para que as imagens fiquem na escala entre 0 e 1. E por final, fazemos o reshape. 60.000 imagens de treinamento por 784 pixels, 10 imagens de teste e também 784 pixels. Vamos agora fazer a criação do autoencoder, que recebe sequential, uma sequência de camadas. Primeiramente, vamos fazer o codificador, autoencoder.add. Primeiro temos a definição da camada de entrada, shape, igual a 784 pixels, que é a quantidade de pixels nas imagens. A nossa estrutura começará com 784 pixels, vamos reduzir para 128, na próxima camada reduzimos para 64 e por fim para 32. Aqui que estará a nossa informação codificada. Na sequência, precisamos implementar o processo inverso. 32 pixels transformados em 64, 64 transformados em 128 e, por fim, 128 transformados em 784. Uma arquitetura de um Deep Autoencoder ou um autoencoder profundo é interessante de ser utilizada quando você possui imagens com dimensões muito grandes, no caso da compactação dessas imagens. Vamos agora fazer a primeira ligação, autoencoder.add, camada densa, units é igual a 128. E com relação à função de ativação, utilizamos a função relu. Podemos copiar e colar a codificação, 128 neurônios ligados com 64, 64 neurônios ligados com 32. Essa é a camada do codificador. Na sequência, precisamos do decodificador. O processo será bem parecido. 32 neurônios conectados com 64, 64 conectados com 128 e, por fim, 128 neurônios conectados com 784.
que é a quantidade total de pixels da imagem. Vamos visualizar o summary. Aqui temos a estrutura do autoencoder, 128, 64 e 32. Nessa camada que nós temos a informação codificada. E aqui no final, nós temos a informação decodificada. A próxima etapa é compilar o autoencoder. Vou colar essa codificação. Temos o Binary Cross Entropy, pois as imagens estão convertidas na escala entre 0 e 1. Por fim, vamos fazer o treinamento. Autoencoder.fit, enviamos o xtreinamento novamente, treinamos por 50 épocas, batch size 256 e, por fim, vamos configurar o validation data xtest juntamente com o xtest. Executamos e vamos aguardar até que o processo seja finalizado. Pode levar um pouco mais de tempo pelo fato de que nós temos uma estrutura mais complexa. Após o treinamento estar concluído, o nosso próximo objetivo é fazer a codificação das imagens. Para isso, nós vamos precisar buscar a primeira camada oculta com 128 neurônios, que está conectada com 64 neurônios, e que, por fim, está conectada com 32 neurônios. O índice da primeira camada é 0, o índice da segunda camada é 1, e, por fim, o índice da última camada com os dados compactados é igual a 2. Nós vamos precisar buscar todas essas 3 camadas para que nós consigamos enviar uma imagem e ela seja compactada. Vamos então criar a variável dimensão original, que vai receber input shape igual a 784, que é a quantidade total de pixels das imagens. Vamos criar agora camada encoder 1, que vai receber o autoencoder.layers na posição 0. Temos a conversão para 128 pixels. Na sequência, criamos a camada encoder 2, conversão para 64 pixels, camada encoder 3, a conversão para os 32 pixels. Note que nós estamos criando exatamente a mesma sequência de camadas, ou seja, 784 neurônios ligados com 128, ligados com 64 e, por final, ligados com 32. Criamos o nosso encoder model, enviamos a dimensão original, que é a camada de entrada, e na sequência precisamos fazer a conexão entre todas essas camadas. Primeiramente, nós digitamos camada encoder 3, que está conectada com a camada encoder 2 e que está conectada com a camada encoder 1 e que, por final, está conectada com a dimensão original ou com a camada de entrada. Podemos fazer a leitura de trás para frente, que fica um pouco mais fácil. Dimensão original, a camada de entrada, está conectada em camada encoder 1. Camada encoder 1 está conectada em camada encoder 2. Camada encoder 2 está conectada em camada encoder 3. Podemos agora visualizar o resumo dessa estrutura só para certificar de que nós temos a ordem correta: 784, 128, 64 e, por fim, 32. Aqui que estará armazenada a imagem compactada. Vamos criar agora a variável imagens
decodificadas, que vai receber o encoder.predict, enviamos como parâmetro todas as imagens de teste. Aqui nós estamos enviando os 784 pixels, que vão passar por todas essas camadas até que nós tenhamos a dimensão de 32. Podemos observar o shape da variável imagens codificadas. Note que nós temos 10.000 imagens por 32 colunas ou 32 valores. A próxima etapa é a visualização das imagens. Eu vou colar a codificação que nós já havíamos implementado anteriormente. Criamos a variável imagens teste, que vai receber 10 números randômicos de acordo com o tamanho da nossa base de dados. Criamos a figura, o for, para percorrermos os índices que foram selecionados, e vamos primeiramente mostrar a imagem original. Na sequência, nós podemos mostrar a imagem codificada. Estamos acessando a variável imagens codificadas com exatamente o mesmo índice e fazemos o reshape 8 por 4. 8 multiplicado por 4 é igual a 32. Executando novamente, nós podemos observar a compactação que foi realizada nessas imagens. Por fim, nós vamos mostrar as imagens decodificadas, ou seja, nós enviamos a imagem codificada, os 32 pixels, e retornamos a imagem original. Para isso, nós podemos criar uma nova variável, imagens decodificadas, que recebe o autoencoder completo.predict e enviamos o xteste. Todas as imagens vão passar por todas as camadas do decodificador. Podemos agora observar o shape. Note que nós temos 10.000 imagens por 784 pixels. Agora vamos imprimir as imagens que foram reconstruídas. Aqui estão os resultados. Por exemplo, temos o número 3 original, que foi compactado utilizando 32 valores, e logo abaixo temos a reconstrução. Perceba que a qualidade da reconstrução não está tão boa assim. E isso ocorre pois no decodificador nós devemos colocar a função sigmoid na última camada e não a função relu, pelo fato de que os pixels das imagens foram convertidos para a escala entre 0 e 1. Vamos precisar recompilar e retreinar essa rede neural. Executando novamente, podemos agora observar que os resultados estão muito melhores. Nós podemos, inclusive, fazer uma breve comparação com o autoencoder simples. Note que a qualidade do Deep Autoencoder está ligeiramente melhor do que o encoder simples. Você pode fazer os testes adicionando ou removendo camadas para verificar qual arquitetura ficará melhor de acordo com o problema que você estiver trabalhando. Em geral, um Deep Encoder vai ter um desempenho muito melhor quando as imagens forem mais complexas. Como essas imagens dos dígitos são bem simples, talvez não seja necessário a utilização de tantas camadas e com um autoencoder simples você consiga resultados satisfatórios. Obrigado e até a próxima aula!